Imagine que você passou por um trauma terrível e que após se mudar para outra cidade você é obrigado a reviver esse trauma. E imagine também que esse mesmo trauma agora te arrasta para o passado. É isso que nós vamos ver na segunda parte do volume 1 de Tomie. Se você não viu a primeira parte do volume 1, que é importante que você veja para você entender o que está acontecendo aqui, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição para você assistir ele. Depois que você assistir esse vídeo, você volta para ver esse. Mas se vocês já assistiram esse vídeo, eu digo para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando desses vídeos sobre a saga da Tomie. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Atenção, esse vídeo terá spoilers. A história começa com um casal de idosos saindo de uma reunião e eles comentam que essas reuniões são bem cansativas, elas sempre acabam bem tarde da noite. Eles falam então que tem um homem que mora em uma mansão que ele quase nunca aparece nessas reuniões. Nessa casa tá o mesmo homem com a filha dele e ele comenta que ele tem muita vontade de conhecer essa tal amiga dessa garota. Algum tempo depois, a Tsukiko ela descobre que o Koji desapareceu, ninguém faz a menor ideia de onde ele foi parar. E como o Koji agora está desaparecido, ela suspeita que foi a Tomie que fez alguma coisa com ele. Então ela decide voltar para a cidade para tentar descobrir o que está acontecendo. Quando a Tsukiko ela volta para a cidade, um carro começa a perseguir ela. E desse carro sai a própria Tomie. Ela fica claramente assustada, só que a Tomie fala que ela sabe onde o Koji tá e que ele tá bem doente, ele tá muito mal e que se ela quer ajudar o Koji é pra ela entrar no carro e seguir ela. A Tomie leva ela até uma mansão onde nós conhecemos o pai da Tomie, e ele começa a conversar com ela. Nessa hora o pai da Tomie fala que ela é uma boa fotógrafa também, que ela consegue capturar os ângulos das modelos que ela tira foto. E é revelado que ele pegou a câmera da Tsukiko. Eu esqueci de mencionar isso na primeira parte, mas a câmera dela tinha sumido. Acontece que ele começa a falar um pouco sobre a Tomie. Ele fala que por algum motivo que ele não consegue explicar, a Tomie ela tem uma espécie de áurea que faz com que todos os garotos fiquem apaixonados por ela. Só que a Tomie ela não quer nada disso. Ela apenas quer que as pessoas amem ela para ela satisfazer o próprio ego dela. E ele não entende mais ainda o porquê, de alguma maneira, por algum motivo, a Tomie sempre consegue meio que se multiplicar, digamos assim. Tanto que é revelado que ali, num vaso que ele tem duas cabeças da Tomie. Ele fala que aquilo tem um poder de regeneração tão absurdo que mesmo estando naquele aquário com água, na verdade é revelado que aquilo é ácido extremamente corrosivo. E mesmo assim, aquilo ali consegue se regenerar mais rapidamente do que aquilo derretia ela. A Tsukiko fala que ela não tá ali pra ver esse tipo de coisa, ela só quer ajudar o Koji. Só que a Tomie começa a dar risada e fala que ela não faz a menor ideia de onde o Koji tá. Já que o Koji não tá ali, a Tsukiko fala que vai embora. Só que é revelado que o pai dela pediu pra Tomie levar ela lá pra usar ela de experimentos. Porque ele quer descobrir uma cura, ele quer pelo menos entender o que acontece com a Tomie que faz isso com ela, que faz ela ser desse jeito. Só que no meio dessa discussão, a Tomie ela começa a ficar meio com raiva do pai dela, porque o pai dela só promete que vai ajudar ela e nunca cumpre. Então ela chama uma espécie de guardião dela. E uma armadura que tem ali naquela mansão começa a perseguir a Tsukiko. A Tsukiko ela começa a correr por aquela mansão enorme e ela entra em uma porta e ela vê que na verdade o verdadeiro dono daquela casa está enjaulado ali. E lembra que eu falei que essas histórias têm uma certa conexão? É agora que nós vamos entender o que está acontecendo. Lembra que na primeira parte tinha uma garota que recebia a visita de uma mulher em uma noite chuvosa? Então, essa mulher é a Tomie. Esse velho, ele comenta que quando ele recebeu essa garota, sem ele ter visto, tinha um outro cara ali. E que esse cara, ele tinha um olhar um pouco estranho, e os dois eram bem estranhos. Esse homem começou a se passar por ele, e eles pegaram a filha desse senhor e usaram de experimento. Aquela armadura encontra a Tsukiko e começa a perseguir ela. Quando a Tsukiko chega em um corredor sem saída, ela pega um vaso que tinha ali e joga na direção daquela armadura. Só que ela acaba errando. Só que uma porta que estava trancada ali com cadeados acaba quebrando por conta desse vaso. E de lá de dentro sai uma criatura. Quando a Tsukiko corre de lá,
ela meio que encontra com a Tomie ali, só que a Tsukiko lembra que ela não gosta de fotos, e como a câmera da Tsukiko tá ali dando sopa, ela tenta pegar, e é revelado que aquele homem que estava se passando pelo dono dessa mansão é na verdade o professor da Tomie, e ele segura ela impedindo que ela pegue a câmera. Só que quando isso acontece, aquele monstro pega também o professor da Tomie, e com essa oportunidade a Tsukiko pega aquela câmera e começa a tirar várias fotos da Tomie. Ela não lembra direito mais do que aconteceu, ela só sabe que ela de alguma forma encontrou a saída daquela casa. Ela obviamente chamou a polícia invadiu ali, só que a Tomie, o professor e todas as criaturas que tinham naquele local haviam desaparecido. Eles só encontraram aquele senhor ali que estava em um estado totalmente deplorável. Todas as fotos da Tsukiko que ela tirou ficaram irreconhecíveis, não dá pra ver absolutamente nada naquelas fotos, e dessas fotos só uma se salvou, que mostrava uma garota em um fundo negro. Em outro local nós vemos 3 escaladores de montanha, o Doi, o Tanimura e o Hamaguchi. Eles estão escalando aquela montanha aparentemente sem nenhum objetivo. Quando eles estão caminhando, eles encontram algo que parece ser um corpo de uma mulher ali. Quando o Doi ele se aproxima para ver se realmente é um corpo de uma mulher, aquela mulher surpreendentemente ainda está viva. Isso acaba assustando o Doi, que acaba perdendo o equilíbrio e caindo da montanha. O Tanimura e o Hamaguchi eles ficam assustados e ao mesmo tempo com medo do que aconteceu com o Doi. E eles não têm como se comunicar, então eles decidem pegar essa mulher e levar até uma cabana para assim poder chamar um resgate para encontrar o Doi. Aquela mulher, que é a Tomie, ela começa a falar que ela tá com muito frio, mesmo ela estando enrolada em uma espécie de cobertor ali térmico. E ela pede pro Hamaguchi dar as roupas que ele tá usando para ela. E ele por algum motivo faz isso, ele fica apenas com a bermudinha dele ali no meio daquela nevasca. O Tanimura até fala que isso é loucura ele fazer, só que ele não quer ouvir nada, ele quer simplesmente seguir e encontrar essa tal cabana. No meio do caminho, a Tomie ela não aguenta mais andar, então ela pede para ser carregada. Quando o Hamaguchi ele vai carregar ela, ela fala que não quer que ele carregue ela quer que o Tanimura faça isso. O Hamaguchi ele fica irritado com isso, porque ele fala que ele é um novato, que ele não tem experiência nenhuma. Só que ela fala que entre o Tanimura e o Hamaguchi, o Tanimura é mais bonito, então ela quer que ele carregue ela. O Tanimura começa a carregar ela e ele percebe o quão irritado o Hamaguchi ficou com isso. Até que ele começa a ficar tão irritado ao ponto de que ele pega uma enxada, picareta, algo assim, e ataca o Tanimura. Só que em vez de acertar o Tanimura, ele acerta a Tomie, que acaba fazendo um corte no braço dela. E depois disso ele sai dando gargalhadas igual um maluco. Os dois começam a caminhar ali e depois de um tempo eles até encontram o corpo do Hamaguchi. Ele estava morto, morreu congelado, obviamente. E eles surpreendentemente encontram uma cabana vazia. Eles entram e ficam ali para tentar se aquecer. O Tanimura, ele começa meio que tentar fazer os primeiros socorros no braço da Tomie, só que o braço dela já regenerou. Ele até fica um pouco surpreso com isso. Ela pergunta por que eles estavam caminhando ali na neve. E ele fala que não está fazendo isso porque não tem nada melhor para fazer. É porque o irmão dele, por algum motivo, desapareceu. E as últimas vezes que ele foi visto, foi subindo nessa montanha. Então, junto com o Doi e o Hamaguchi, que eram amigos do irmão dele, eles decidiram subir ali. Ele então pergunta por que diabos ela estava ali largada. Só que ela começa a falar que o namorado dela pegou ela, matou ela, picou ela em 1000 pedaços e foi embora. Só que ela se regenerou para poder matar esse namorado dela. E que de alguma forma o Tanimura até lembrava um pouco o namorado dela. O olhar dele, o rosto dele era bem parecido. E é revelado que o irmão dele era o namorado da Tomie. Ele fica bem assustado com isso e depois que a Tomie dorme, ele fica tão apavorado com isso porque ele fala, caramba, picotou em 1000 pedaços, ela voltou só pra se vingar dele, tem algo errado aí. Nesse desespero, ele acaba pegando uma faca e apunhalando a Tomie, matando ela. Ele sai de lá e ele não sabe nem dizer o porquê ele fez isso. Então ele começa a andar meio que sem rumo. Quando ele chega em uma espécie de caverna, ele vê o corpo do irmão dele. Só que o irmão dele já estava morto, provavelmente morreu congelado. Já estava ali há alguns dias, basicamente. Só que ele vê que ele está coberto. E quando ele tira aquela coberta, tem outra Tomie ali comendo a barriga do irmão dele. E não só essa Tomie tá viva e comendo a carne do irmão dele, como a que ele apunhalou também está viva. Em um local afastado, nós vemos que tem uma espécie de cachoeira e uma vila bem afastada. Nessa cachoeira, dizem que várias coisas estranhas acontecem ali,
E isso começou principalmente após uma espécie de vendedor ambulante chegar naquele local. Ele vai até uma senhora que tá mexendo na horta dela e ele tenta oferecer algo para ela, mesmo ela não querendo comprar nada. Ele então pergunta se ela tem filhos. Ela fala que até tem, só que todos mudaram para cidade grande, não tá mais ninguém morando ali. Ele fala que ele pode ajudar ela, que provavelmente ela se sente bem sozinha, porque os filhos dela foram para a cidade grande e tal. Ele abre aquela mala que ele tá carregando e dá uma espécie de bolinho de presente para ela. Ele fala que se ela plantar aquilo ali, naquela terra fértil, com o tempo vai nascer uma garota ali, que ela pode até nascer um pouco diferente, mas ainda assim vai ser uma garota. Aquela senhora, ela fica assustada com quão bizarra é essa história e ela acaba entrando na casa e fugindo. Esse cara, ele vai de porta em porta oferecendo essa mesma planta, só que todo mundo acaba recusando por causa de uma história tão bizarra dessa. Só que sempre tem aquele que é o curioso, né? Então uma pessoa acabou comprando e era nada mais que um bolo de carne. Aquele cara continua oferecendo todas aquelas coisas para o pessoal daquela região. Só que depois daquele cara que comprou e viu que era um bolo de carne, as pessoas começaram a ficar com raiva daquele cara e perseguiram ele pra tentar, sei lá, linchar ele, expulsar ele daquela cidade. Só que quando ele chega e ele vê que não tem mais saída, só tem aquela nascente de água lá embaixo, aquela espécie de cachoeira, ele fala que ele vai embora e que ele vai jogar aquilo fora. Então ele acaba jogando todos aqueles pedaços de carne naquela fonte ali, naquela cachoeira, e depois disso expulsam ele de lá. O problema é que depois que ele fez isso, começou a ter uma grande frequência de suicídios naquele local, e que a maioria das pessoas que cometiam suicídio nesse local eram homens. Ninguém sabia explicar o porquê, como se alguma coisa atraísse os homens para se matar ali. Um tempo depois, um homem vai se matar ali naquela nascente. Só que depois, no outro dia, é encontrado o corpo desse homem que se matou. Só que ele parece que foi devorado por alguma coisa. Tem várias partes do corpo dele faltando, como se tivessem mastigado ele. Depois disso, dois amigos foram pescar ali, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Quando eles estão ali pescando, eles pescam realmente alguma coisa, só que é muito ruim de tirar. E quando eles finalmente conseguem tirar, sai a cabeça de uma mulher. Eles pensam que talvez teria sido uma garota que tentou suicídio ali, e um deles pula para tentar salvar aquela garota. Só que como ele demora bastante de voltar, o outro amigo entra também. Quando ele chega lá e não encontra o amigo dele em lugar nenhum, só que ele vê a garota. Quando ele vai salvar essa garota, ele vê que essa garota tá meio que enraizada nas pedras ali. E além disso, ele vê que tem várias outras dessa mesma garota devorando o amigo dele. Depois disso, o corpo daqueles garotos foi encontrado também e todo mundo passou a evitar aquela fonte ali, aquela cachoeira. Acontece que depois de um tempo, todos os habitantes daquela pequena vila tiveram uma cena bem bizarra. Uma noite, várias mulheres saíram daquela fonte, daquela nascente, enfim, começaram a caminhar, todas com o mesmo rosto, e isso acabou chocando bastante o pessoal. Mas vamos agora para outro local, uma exposição de pintura, onde o pintor Mitsuo Mori está expondo sua nova obra. Todos ali estão empolgados vendo a nova obra dele, que ele é um cara incrível, consegue fazer artes incríveis. E ele tá lá vendo a recepção dos fãs, todo mundo tá amando, tá recebendo elogios, várias pessoas pedindo autógrafos pra ele. Só que aí ele percebe que tem uma garota que tá observando o quadro que ele fez. E essa garota é a Tomie. Ele vai até lá e pergunta o que ela achou da obra dele. Ela elogia, fala que sim, tá bonito, só que a atriz que ele usou pra fazer aquele quadro tem uma cara de sonsa. Ele toma um baque porque ele não esperava isso. Só que ela fala que talvez se ele trocasse de modelo, talvez a obra dele sairia perfeita. No outro dia, quando ele tá fazendo outra pintura da modelo dele, a Nana, ela pergunta se tem alguma coisa errada porque ele tá muito quieto e ele fica conversando enquanto pinta. Ele fala que não é nada, ele só tá pensando em outra coisa. Quando ele tá lá falando que ela é muito bonita e tal, enquanto desenha, a Tomie aparece ali do nada e começa a dar gargalhadas disso. Ela então pergunta se ele não tinha dito que ia mandar a Nana embora pra Tomie assumir o lugar dela e tal. Isso acaba ocasionando uma confusão ali com a Nana e o Mori, que os dois acabam brigando e ela vai embora. A Tomie, já que tá ali, ele fica um pouco bravo por ela ter feito isso, só que como ela tá ali, ela pede pra ele fazer uma pintura dela. Enquanto eles conversam ali e ele vai pintando, ela fala que por algum motivo vários homens acabam meio que se aproximando dela, se apaixonando por ela e depois tentando matar ela, e ela não sabe dizer exatamente o porquê eles fazem isso. Ele começa a pintar ali ela e ele termina.
Quando ele mostra o quadro que ele fez pra ela, ela começa a dar gargalhadas. Ela fala que ele não conseguiu extrair nem 10% da beleza dela naquela obra e que ela perdeu o tempo e foi embora. Ele começa então a beber, ele fica pensativo, caramba, a obra tá perfeita, como que ela não gostou? Ele comenta que foi a partir daí que a carreira dele começou a ir por ladeira abaixo, porque depois que ele recebeu essa crítica da Tomy e ele não entende o que tá de errado naquela pintura, ele acabou perdendo a confiança nele. Ele então volta a usar a Nana como modelo, ele conversou, se acertou com ela e tal. Só que desde aquele dia que ele pintou o quadro da Tomy, ele não consegue mais achar a Nana atraente, então ele manda ela embora de novo. Ele vai pro bar, então ele tá enchendo a cara, quando ele encontra o amigo dele da faculdade, o Masuda. O Masuda então ele comenta que um rapaz que estudava com eles na faculdade também, que vivia com uma certa inveja do Mori, o Avata, ele tá tendo um grande renome também, só que como escultor, que ele começou a fazer esculturas de uma modelo muito bonita e que o Masuda até tirou fotos dela, só que ele, quando mostra pro Mori, ele fala que por algum motivo a foto ficou um pouco borrada justamente na cara da menina, e a menina é exatamente a Tomy. O Mori ele pensa, então ele fala, caramba, o Avata ele tá ganhando muito dinheiro, muito reconhecimento porque tá fazendo esculturas da Tomy, então ele começa a levantar a seguinte teoria: bom, o Avata ele tinha muita inveja de mim, então ele mandou essa mulher lá pra ela ir me humilhar, pra eu perder a minha credibilidade e assim entrar em falência. Ele decide então ir até a casa do Iwata e meio que chutar o balde, jogar tudo que ele fez na cara dele e tal. Só que quando ele vai até a casa do Iwata, o Iwata tá com uma cara super monótona. É como se ele não dormisse há muito tempo. O Mori ele pede pra ver as esculturas dele, só que o Iwata ele não deixa. Ele fala que ele não quer mais expor as obras dele pro público, que ele quer deixar as obras da Tomy apenas pra ele mesmo. O Mori ele tenta entrar à força, só que o Iwata não deixa, até que o Mori acaba pegando a cabeça de uma daquelas esculturas e batendo na cabeça do Iwata, fazendo com que ele caia no chão desmaiado. Quando ele entra na casa do Iwata, ele vê que tem várias esculturas da Tomy destruídas e que a própria Tomy tá lá. Ela fala que o Iwata estava fazendo as esculturas dele de boa, que ele fez uma escultura perfeita dela, só que por algum motivo ele surtou e começou a destruir tudo e quase matou ela. Ele então fala para ela ficar tranquila, que ele vai levar ela para casa dela e que vai fazer uma pintura que faça jus à beleza dela. Eles vão até a casa dela, só que quando ele termina o quadro, ele tá totalmente paranoico agora. Quando ele termina o quadro, ele mostra pra Tomy, e a Tomy ela fica aterrorizada porque ele fez basicamente uma criatura super grotesca. E quando a Tomy começa a fugir, menosprezar e falar mal daquela obra, o Mori ele surta de vez e começa a estrangular e ele mutila o corpo da Tomy. O bizarro é que ele comenta que depois que ele fez isso, ele ficou por horas ali parado vendo o que ele tinha acabado de fazer. Só que ele viu que as partes que ele havia desmembrado da Tomy é como se estivessem nascendo novas Tomys dela. E ele fala que chegou num nível ali que ele nem teve mais coragem de ficar ali, que ele fugiu de lá e que ele nunca mais viu a Tomy. Ele tá bastante doente, debilitado e que provavelmente ele vai morrer. E é assim que acaba o volume 1 de Tomy. As histórias da Tomy, elas são histórias paralelas, como vocês viram a história do lago, a história do pintor. E sim, elas parecem não ter conexões, só que de fato elas têm uma conexão, como nós vimos no início da história. O mangá de Tomy, como eu comentei no vídeo anterior, ele é a primeira obra do Junji Ito, mas você consegue ver desde o primeiro capítulo da Tomy até o final aqui do volume 1, você vê que a obra dele já deu um up, já tá bem melhor. Tanto que a expressão dos personagens, das criaturas tá muito mais desenvolvida. E vocês não viram nada ainda, mas continuando. Uma das curiosidades sobre o volume é que exatamente o capítulo do pintor ele ganhou uma adaptação em anime em uma série de histórias que o Junji Ito criou chamado Junji Ito Collections, e eles adaptam a história do pintor da Tomy. Então se vocês quiserem dar uma procurada aí, que as histórias que tem naquele mangá são sensacionais. Tomy, ele já teve vários filmes live actions, eu não assisti nenhum, porque filme live action, eu não sei porque eu não consigo assistir nenhum, mas enfim. E foi anunciado uma nova série de live actions da Tomy. Já temos inclusive até a atriz que vai fazer a Tomy, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tá aparecendo aí na tela. Não tem data de lançamento até o momento desse vídeo, só que anunciaram que vai ser alguns episódios com duração de até 10 minutos. Mas se vocês quiserem ver o volume 2 de Tomy, eu digo pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho,
Também para vocês saberem quando eu lançar o volume 2 de Tomie e também os outros vídeos do Junji Ito que eu vou trazer aqui pro canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da história de Tomie e também eu vou deixar aqui na descrição o link pro meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, HQs, entre outras coisas. E também o link para caso vocês queiram comprar o volume 1 de Tomie, que foi lançado aqui no Brasil pela Pipoca Nankin. Então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.